Hoje foi um dia particularmente muito agitado porque nós tivemos a divulgação de duas pesquisas de intenção de votos para 2022, nas eleições presidenciais. E por mais que muitas pessoas possam falar que 2022 está longe, essas pesquisas elas são feitas constantemente pelos partidos, tá bom? E algumas delas são feitas pelos veículos de comunicação, veículos de imprensa e acabam vindo a público. E é muito interessante nós avaliarmos essas pesquisas para darmos direcionamentos a respeito do comportamento dos próprios pré-candidatos e postulantes à presidência da República. E por mais que essas pesquisas de opinião, pesquisas de intenção de votos, não afetem tanto assim o eleitorado, os candidatos eles são muito mais sensíveis do que o próprio eleitorado. Então uma notícia que afeta o eleitorado vai afetar de modo muito maior o candidato político, porque o político ele é uma figura sensível. E Bolsonaro ele é o mais sensível de todos os políticos. Ele tem medo, porque ele não faz a mínima ideia de como ele chegou à presidência da República e ele se sente alguém muito abaixo do cargo que ele está ocupando. Então Bolsonaro, quando vê que a rejeição dele aumenta, quando a própria capacidade dele é questionada e principalmente a possibilidade dele vencer 2022 também é colocada em xeque, ele fica extremamente desesperado. E por mais que a pesquisa da Veja não tenha mostrado muita coisa diferente, uma pesquisa feita em parceria com o Instituto Paraná, mostrando o Bolsonaro ali com 31% no primeiro turno, os outros candidatos ali, Moro, Huck, Haddad e o próprio Ciro Gomes empatados, indo ao segundo turno com 15%, uma previsão que nós já estamos fazendo. No segundo turno, Bolsonaro vence todos eles, mas com a margem ali muito apertada. Nada daquilo que nós já não estamos vendo em outros institutos, em outras pesquisas divulgadas. Mas houve uma outra pesquisa do Atlas Político, e essa sim é uma pesquisa que vale a pena ser comentada, e eu já aproveito e peço o seu like, clique no botão de gostei, nós temos a meta de 500 likes em menos de uma hora, deixe essa força para o canal clicando no joinha. O Atlas Político, apesar de mostrar um primeiro turno ali, mais ou menos Bolsonaro com os 30% habituais, que é a aprovação que ele tem hoje no governo, então não é surpresa ele ter esse número, no segundo turno o Bolsonaro está sendo derrotado. O Bolsonaro ele é derrotado por 4 candidatos. E essa pesquisa do Atlas, ela é uma pesquisa muito surpreendente, porque é a primeira vez, desde que eu estou acompanhando essas pesquisas, e faz tempo que nós estamos acompanhando elas, que o Bolsonaro é derrotado por alguém no segundo turno. E é uma diferença grande, não é... É uma situação interessante. Porque era uma outra pesquisa que mostrava o Moro empatado ali com o Bolsonaro, um pouquinho à frente, era um empate na margem de erro. Mas dessa vez, não. O Bolsonaro, por exemplo, está 4 pontos atrás do Fernando Haddad. Um resultado surpreendente. E antes de eu mostrar e discutir os resultados com vocês, eu queria dizer que institutos de pesquisas diferentes têm metodologias diferentes, forma de colher dados diferentes, e é claro que isso vai resultar no final em informações, resultar em resultados, perdão, trocadilho, resultar em dados, resultados diferentes. Então não tem um instituto que está mais certo, mais errado, eles têm a própria metodologia. E como nós devemos avaliar essas informações? Nós precisamos olhar, analisar e ver como que está a tendência. A tendência para 2022 é uma tendência de uma disputa aberta. Bolsonaro não tem, assim, um caminho livre para ser reeleito. Então nós temos que olhar dessa forma, porque 2022 a disputa está muito aberta. Eu vou até me deslocar um pouquinho para esse lado, porque eu quero projetar aqui os gráficos do Atlas Político. Segundo as informações do Atlas Político, se esses fossem os candidatos, em quem você votaria no segundo turno das próximas eleições presidenciais? Com Fernando Haddad, Bolsonaro perde. Haddad tem 42% e Bolsonaro tem 38%. No limite da margem de erro, ambos estão empatados, o que é um ponto interessante. Contra Lula, Bolsonaro também perde. Lula tem 40%, 41% vamos aproximar, e Bolsonaro tem ali 37,8%, quase 38%. Chama muita atenção que o Haddad ele tem mais intenções de votos do que Lula. É um fato curioso, mas está ali dentro da margem de erro dos 2 pontos percentuais. O Ciro Gomes também está vencendo o Bolsonaro e ele tem uma votação maior do que a do próprio Lula. Ciro Gomes tem 41,1% e Bolsonaro tem 38,9%. Depois, Sérgio Moro está também vencendo o Bolsonaro, muito ali no limite. Sérgio Moro tem 34% e o Bolsonaro tem 33,6%.
E por fim, o último que vence o Mandetta, mas na casa ali decimal, o vence o Bolsonaro é o Mandetta, mas na casa decimal é o Mandetta, né? Tem 39,9%, 40%, e o Bolsonaro tem aí 39,6%, uma diferença muito pequena. Marina Silva é derrotada pelo Bolsonaro, o Joaquim Barbosa é derrotado pelo Bolsonaro, o João Dória também é derrotado e o Luciano Huck também é derrotado. Chama muita atenção, pessoal, que mesmo contra esses candidatos que o Bolsonaro ganha, no caso o Huck, o Dória, o Joaquim Barbosa e a Marina Silva, as porcentagens do Bolsonaro elas não variam muito para os candidatos que ele perde. Porque se vocês olhem só para os que o Bolsonaro está perdendo, fica sempre na casa dos 39%. O único que ele tem uma redução mais acentuada é no caso do Sérgio Moro, que ele cai para 33%. Mas o que nós podemos tirar disso? Que o Bolsonaro, no segundo turno, ele vai ter aproximadamente 40% dos votos. É uma votação bastante expressiva, mas é 40% dos votos. Então nós podemos ver que, de fato, o segundo turno vai ser bastante apertado pelos que as pesquisas estão mostrando. E essa pesquisa do Atlas Político também revela isso, e o Bolsonaro ali com uns 40%. Agora, por que Bolsonaro ele está perdendo no segundo turno pela primeira vez? Eu tenho uma hipótese, baseada também nas pesquisas que foram reveladas pelo Instituto Paraná. O Paraná Pesquisa mostra um crescimento no primeiro turno, é muito parecido, uma situação ali, aquilo que nós já estávamos acostumados a ver em outros institutos, em outros resultados. Mas o Paraná Pesquisa mostra um crescimento do João Dória, e um crescimento que eu posso considerar expressivo. Vou colocar aqui para vocês. Olhem só nesse cenário com o Lula, como que o João Dória cresce, e no cenário sem o Lula é mais ou menos a mesma coisa. O que isso revela? Eu tenho a hipótese que a população brasileira começou a ficar cansada do Bolsonaro. Está havendo um cansaço. Porque a política do confronto do Bolsonaro, que é aquela política que ele está sempre tendo que entrar em confusão, entrar em conflito, brigar com alguém, gera um desgaste. Gera. Ninguém aguenta ficar constantemente em confronto, constantemente em briga, em discussão. Tanto é que quando um casamento ele começa a ter sucessivas brigas, as pessoas separam porque elas não aguentam mais. Não é um ambiente favorável, não é um ambiente calmo, não é um ambiente tranquilo. E Bolsonaro, ele semeia a confusão porque é justamente nesse ambiente de confusão que ele prospera. Sempre foi assim. Mas agora ele coloca o país inteiro em um ambiente de confusão e as pessoas não aguentam mais isso. As pessoas, elas não querem mais ficar à mercê do uso da máscara, da pandemia. Elas querem recuperar a vida normal que elas tinham. Ou, pelo menos, elas querem ter uma previsão de quando vão ter essa normalidade novamente. Mas com Bolsonaro parece que isso não acaba se concretizando. Porque Bolsonaro gosta da confusão. Nós não temos perspectiva de vacinas, Bolsonaro boicota as vacinas, Bolsonaro fala que a pandemia não existe, Bolsonaro quer toda hora jogar com a imprensa, isso semeia o gado, fomenta o gado. Mas o cidadão brasileiro, um pouco menos gado, que não é nem tão politizado, ele olha, pô, peraí, mas tem 200 mil mortes. O meu parente, o meu primo, meu tio, meu pai, o meu filho foi pra UTI, ficou entubado, ou eu mesmo fui pra UTI, eu sei que esse vírus é verdadeiro. Então por mais que o presidente queira falar que ele não existe, poxa, é querer negar demais algo que é óbvio. Então a população está cansada. Fora que o auxílio emergencial já acabou. Qual é a perspectiva para a retomada do emprego? Não tem. Paulo Guedes fica falando em crescimento em V, crescimento em W. Não existe o que o Paulo Guedes está falando. Então pode ser que haja de fato um cansaço da população brasileira com as atitudes, as ações de Bolsonaro. E cada vez mais a população começa a perceber que o Bolsonaro ele é um incapaz. E dar mais 4 anos para um incapaz, olha o que aconteceu durante o período da pandemia. Mas a melhor forma de mostrar para a população que o Bolsonaro de fato ele é um incapaz não é com adjetivos super elaborados como genocida, fascista, é com o deboche. O episódio, por exemplo, da lata de leite condensado, aquilo foi um deboche. E o pior de tudo, o Bolsonaro ele entrou na onda, ele quis explicar para a população, ele deveria ter ficado quieto, mas ele quis explicar, levou o ministro do Tribunal de Contas, da CGU, começou a fazer uma explicação com números. Eu falei assim, nossa, eu tô numa entrevista do Ciro Gomes aqui. Porque, vocês sabem, a gente criticou muito o Ciro Gomes quando ele ficava apresentando número, isso lá em 2019, mas ele parou de apresentar números, de vomitar números. E foi um vomitar de números a explicação do Bolsonaro para o caso do leite condensado. E ninguém entendeu absolutamente nada, ou seja, ele passou a ideia que ele estava fazendo um embromation.
Então quando a imprensa, os opositores começam a ir para esse lado, ele não sabe se defender. E aí o cansaço acaba aumentando ainda mais. Como vocês sabem, vence a eleição quem consegue administrar melhor a cólera da população. Se Bolsonaro souber administrar a raiva da população que está ao redor dele, ele vence 22. O problema é que Bolsonaro ele não é muito bom de administrar raiva. Ele precisa da raiva dos outros para gerar o confronto, porque ele gosta disso. E eu vejo uma eleição muito mais turbulenta em 22 do que foi em 2018. E mais ainda, pessoal, Bolsonaro sentiu sim esse resultado, porque ele é alguém super inseguro, super sensível. E vocês sabem o quanto ele é sensível, né? Porque vocês sabem que eu estou fazendo assim, falta energia para o bolso. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.